Que a graça e a paz, que excede todo entendimento, do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre o seu lar. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, apesar de separados, nesse que é o 12º domingo que vivemos esse tempo de isolamento e de quarentena na luta contra o coronavírus. Nós desejamos que esse seja um tempo edificante para você e para sua família por meio deste exercício devocional. Abra sua Bíblia comigo, nós iremos ler o texto registrado no Salmo 131. Salmo 131 diz assim a palavra do Senhor. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança, é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor. Pai, que este salmo tão propício aos nossos dias possa ser uma realidade em nossas vidas. Que assim, Deus, como uma criança se aquieta nos braços de sua mãe, que a nossa alma possa se aquietar em teus braços, Deus, sabendo que o Senhor continua sendo o mesmo Pai bondoso que dá boas dádivas aos seus filhos, o mesmo pastor que continua cuidando de suas ovelhas, o mesmo Deus que permanece sentado em seu trono soberano, cuidando de tudo e de todos, sobretudo a nós, Deus, enquanto servos teus, filhos do Senhor. Que nós possamos descansar em Ti, Deus, em meio a dias tão turbulentos e difíceis. Fala conosco, Deus, por meio da Tua palavra e de cada ato deste momento, no qual nos reunimos, apesar de separados, em nossas casas e lares, neste dia do Senhor, que continua sendo, Deus, um dia para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. É em nome de Jesus, irmãos, que nós podemos cantar, louvar e bendizer o Seu nome, mesmo separados como estamos, sendo conduzidos pelos nossos irmãos. Aí da sua casa, cante, louve ao Senhor e vamos juntos bendizer o nome de Cristo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Hoje nós iremos expor o texto registrado dos versos 9 até o verso 11. O Evangelho de Marcos, então, registra o batismo do Senhor Jesus, que também é registrado nos Evangelhos de Mateus e Lucas e também no Evangelho de João. Mas nós iremos, então, dar continuidade a esta série de mensagens, de exposições no Evangelho de Marcos, hoje olhando para o batismo do Senhor Jesus. Marcos capítulo 1, do 9 ao 11, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti
me comprazo. Vamos orar. Pai, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra e rogamos nesta hora, Deus, que por meio do estudo da mesma, nos debruçando sobre esse texto atentamente, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus. Pai, apesar do esforço e da dedicação do pregador, o pregador é apenas um instrumento em tuas mãos. E o Senhor não depende dele para falar à tua congregação, pois a tua palavra inspirada, inerrante e infalível adentra aos corações conforme o teu querer, como uma espada de dois gumes. Mas rogamos que nós possamos fazê-lo com fidelidade e que a tua palavra, Deus, seja pregada e que o Senhor possa falar a cada coração que nos ouve por meio da exposição desse texto, para a tua glória mesmo, Deus. Ensina-nos, admoesta-nos e exorta-nos conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós, então, vimos até aqui, neste comecinho da exposição do Evangelho de Marcos, uma abordagem deste evangelista, basicamente acerca da chegada do Messias, ou início de seu ministério, por meio desse registro feito por ele, abordando inicialmente aqui o ministério de João e como João, então, pregava, anunciando a chegada do Messias, e também batizando as pessoas, né, com este que é chamado aqui por João, registrado em Marcos, do batismo de arrependimento. Bem, o batismo, como conhecemos hoje, nem sempre foi uma prática entre o povo de Deus, né? Como eu comentei em algumas exposições anteriores, a água já tinha, sim, esse sentido simbólico de trazer purificação, né? Lavagem como sinônimo de purificação e de lavagem. O Antigo Testamento está registrado, né, e recheado de passagens que mostram mandamentos do próprio Deus, né, relacionados à lavagem de mãos, à lavagem de pés, e também como um rito de passagem dos gentios que eram convertidos ao judaísmo. Aqueles que, obviamente, podiam, né, era feita a circuncisão, mas esses também passavam por meio deste batismo. João Batista, contudo, nós vimos isso aqui também, é este que passa a apresentar o batismo com uma conotação ligada a arrependimento de pecados, a purificação de pecados, a remissão de pecados, né? É justamente o que nós vimos no domingo passado, né? João falando acerca deste chamado batismo de arrependimento. E diz o texto nos versos anteriores que multidões chegavam então para ouvir essa mensagem de João e eram por eles batizadas, né? Elas eram batizadas por ele, confessando os seus pecados, eram batizadas por ele no Jordão, é o que diz o texto aí nos versos anteriores. O fato é que num belo dia, João estava fazendo o que foi chamado para fazer, pregando o evangelho de arrependimento e batizando as pessoas. O texto diz que multidões afluíam, né, de todos os lugares de Jerusalém para serem batizadas então por João. E num belo dia, eis que no meio daquelas pessoas aparece quem para ser batizado? Jesus, o Cristo, o Messias, em sua primeira aparição pública, né? Em sua primeira aparição pública no exercício de seu ministério, né? Há um consenso entre os estudiosos de que é aqui que Jesus então inicia o seu ministério terreno. Marcos não registra isso, né? Mas diz o texto de João, e eu fico imaginando essa cena, né? João Batista ali batizando aquelas pessoas no Rio Jordão, e quando ele vê ao longe, no meio daquelas pessoas, ele identifica Jesus. Vale lembrar, né, que João Batista conhecia Jesus, né? Ele era seu primo de primeiro grau ali, né? E haviam só 6 meses de idade, de diferença de idade entre um e outro. E o texto de João diz que quando João Batista avista Jesus, ele se volta para a multidão e diz: "Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Essa bela exclamação, né, registrada lá em João, no capítulo 1, verso 29. E o fato é que, segundo segue aqui o relato de Marcos, naqueles dias veio então Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado. Naqueles dias. Que dias?
é muito provável, irmãos, que esses dias que Marcos aqui registra, que Jesus veio para ser batizado por João, fosse exatamente esses dias do auge da pregação e do batismo de arrependimento feita por João Batista. O Evangelho de Lucas, lá no capítulo 3, verso 23, diz exatamente isso. Aconteceu que ao ser batizado todo o povo, também o foi Jesus. Então Jesus chega nesse momento, a gente até vê isso em alguns filmes, né, históricos. Jesus chega nesse momento que João estava justamente pregando este evangelho de arrependimento e batizando as pessoas. Diz o texto aí no verso 9 que ele veio de Nazaré, da Galileia. Nazaré, irmãos, aonde foi o lugar que Jesus passou boa parte da sua vida, né? Certamente aí, nesse intervalo onde a gente não ouve relato quase nenhum de Jesus, entre os seus 12 e 30 anos de idade, que é quando ele se revela aqui, né? Nazaré foi o lugar onde então José e Maria criaram o Senhor Jesus. Foi ali que ele trabalhou, né, como carpinteiro, ainda garoto, e depois ficou conhecido, né, como o carpinteiro, né? Marcos, lá no capítulo 6, verso 3, vai dar esse título a Jesus, né, de o carpinteiro. E com aproximadamente, então, 30 anos, isso está registrado lá no capítulo 3, verso 23 de Lucas, Jesus, então, deixa Nazaré e segue o seu caminho para o início de seu ministério, tendo como primeiro ato de seu ministério aí o batismo por meio de João no Rio Jordão. Diz o texto, né, aí no verso 9, que então, saindo ele de Nazaré para a Galileia, foi então batizado por João no rio. E assim então se inicia esse ministério do Senhor Jesus com o seu batismo. Agora, mentalize o coração, a emoção e o sentimento de João Batista nesse momento, irmãos. Porque esse João que acaba de batizar o Senhor Jesus é o mesmo que no verso 7 declarou-nos que não tinha capacidade própria, de que não se sentia digno de nem mesmo abaixar-se para desatar a sandália de seus pés. Então imagine que alguém que não se sente digno de nem mesmo desatar as sandálias dos pés do Senhor Jesus, agora se vê na posição de batizá-lo, de batizar o Mestre, o seu Senhor, o Messias, o escolhido de Deus. Grande foi a responsabilidade, e eu fico imaginando o que se passa na cabeça de João Batista. A gente vai ver mais à frente, né, que o texto de Mateus relata que ele se sente um tanto incapaz de fazer isso, e até questiona o Senhor Jesus, dizendo, olha, era eu que deveria ser batizado por ti, e vem tu para mim, para que eu vos batize. Mas, de fato, Marcos registra que é exatamente isso que João Batista faz. Batiza o Senhor ali no Rio Jordão. Agora vejam, irmãos, o fato de Cristo ter sido batizado por Jesus no Rio Jordão, e a gente também vê isso muito nos filmes, né? Não significa necessariamente que ele foi batizado por imersão, que ele foi mergulhado, né? Diretamente falando, irmãos, o texto não nos dá margem para interpretar a forma com que Jesus foi batizado. E aqui eu creio que é bem propício, se falando de batismo, nós abrirmos um parênteses para falarmos um pouco acerca da visão da nossa igreja aqui, da nossa denominação, quando se refere à doutrina do batismo. E eu queria destacar pelo menos 3 coisas de modo muito rápido e direto quando a gente fala de batismo. Vejam, irmãos, no que se refere às formas de batismos, eu entendo que é propício nós olharmos para pelo menos 3 coisas, então, quando se fala da nossa denominação. Para nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, reunida aqui em Cidade de Dutra, nós entendemos que existem evidências exegéticas, ou seja, de estudo da palavra, que apontam para as 2 possibilidades mais utilizadas para o batismo, que é a imersão, certo? O indivíduo é mergulhado na água, e a aspersão, que é quando leva-se água até a cabeça do indivíduo. Nós temos passagens que apontam para as 2 possibilidades. Contudo, por que nós adotamos então a aspersão como a forma de batismo? Porque nós entendemos que quando olhamos para esses textos, e eu já tive a oportunidade de fazer isso com os irmãos aqui, né, em estudo de escola dominical, quando a gente olha para esses textos que falam de batismos, a maioria deles
por meio de uma interpretação simples e direta, apontam para uma possibilidade maior de que os batismos fossem de fato feitos por aspersão, como os muitos relatos, né, de pessoas que foram batizadas dentro de casa. Dentro de casa. O próprio apóstolo Paulo batiza o carcereiro e toda a sua família em sua casa. Então, a ideia é que nós adotamos isso por entendermos que é a interpretação mais coerente e mais lógica. E em terceiro lugar, é importante nós dizermos que, para nós da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós não acreditamos que é a quantidade de água que valida o batismo. Entenderam? Eu vou repetir. Não é a quantidade de água que valida o batismo. É por isso que nós da Igreja Presbiteriana do Brasil, diferente de outras denominações, nós aceitamos como membros da nossa igreja irmãos que receberam esta outra forma de batismo. Bem, este que vos fala foi batizado na Igreja Batista, né? E a Igreja Batista, os nossos irmãos batistas, batizam apenas por imersão. Quando eu adentrei a Igreja Presbiteriana do Brasil, isso lá no ano 2000, 1999, eu não precisei batizar-me novamente. Por quê? Porque nós da Igreja Presbiteriana do Brasil entendemos que o elemento principal no batismo é a água e não a quantidade. Então, é por isso que nós recebemos, né, irmãos que sejam batizados em outras igrejas, porque a forma de batismo pouco importa, né? Então, e Jesus? Como é que Jesus foi batizado? Jesus foi batizado por imersão ou por aspersão? Pouco importa, irmãos. Pouco importa. Assim como nós fomos batizados, ele também o foi. E isso é a grande mensagem por trás dessa doutrina do batismo. A forma como as pessoas são batizadas, se por imersão ou se por aspersão, apesar de crermos que há uma lógica maior na aspersão, não é esse o nosso apego aqui, né? Voltando para o texto, irmãos, eu creio que uma outra pergunta que surge diante desta cena de Jesus sendo batizado é uma pergunta que pode ser feita por qualquer leitor atento da Bíblia, conhecedor da doutrina por trás do batismo. E a pergunta é: por que Jesus se batizou? Sim, irmãos, essa é uma pergunta mais que lógica. E ao falarmos desse texto, isso precisa ser pensado, né? Porque se o batismo, irmãos, aponta para uma ideia de arrependimento, tem uma relação direta, né, com arrependimento, com purificação, com lavagem das imundícias geradas pelo pecado. É justamente por isso que o mais importante não é a quantidade de água, mas a água em si, né? A água traz essa carga e esse peso de purificar, de lavar, de tornar limpo. Que necessidade havia de Jesus ser batizado? Afinal de contas, ele não tinha pecado algum. Ele jamais pecou. Nós não vemos nenhuma oração de arrependimento do Senhor Jesus. Nós não vemos o próprio Cristo se arrependendo de nada, né? Ele é o Cordeiro Santo de Deus que veio justamente para tirar ou para livrar o homem de seus pecados. Por que Jesus então foi batizado? Eu queria destacar pelo menos 3 motivos pelos quais nós devemos compreender a necessidade de Jesus ser batizado. Bem, a primeira delas, e está registrada lá em Mateus capítulo 15, é a resposta de Jesus a João Batista, quando João Batista o questiona dizendo que não era digno de batizá-lo, que ele deveria ser batizado por Cristo. Então Cristo responde a ele: olha, cabe a mim cumprir toda a justiça de Deus. Ele veio então para cumprir toda a justiça de Deus e por isso ele precisava ser batizado. O batismo, irmãos, fazia parte do cumprimento dessa justiça de Deus em Cristo Jesus. É exatamente essa a resposta dele, né? Olha, convém cumprir toda a lei ou toda a justiça de Deus e para isso ele precisava passar por esse rito do batismo. Cristo nasceu, irmãos, para se entregar a essa justiça de Deus, assumindo a responsabilidade do juízo que deveria cair sobre mim e sobre você, enquanto pecadores que somos. Diante disso, então, ele se entrega em nosso lugar, não só para morrer, mas também colocando-se em nosso lugar
como pecadores que somos, passando inclusive por esse ato de purificação, sendo ele a nossa representação ali. Não que ele em si precisasse, afinal de contas, ele também não precisava morrer e morreu. Já parou para pensar que ele não precisava tomar a ceia, mas ele tomou com os seus discípulos? Isso nos leva à terceira, então, razão pela qual Cristo foi batizado, que era justamente para nos dar o seu exemplo. Então, ele precisou ser batizado para cumprir a justiça de Deus, ele precisou ser batizado para tomar o nosso lugar enquanto pecadores que somos, e ele precisava ser batizado para dar o seu exemplo. Afinal de contas, não teria sentido ele pedir que fizéssemos algo. O batismo posteriormente passa a ser um dos 2 sacramentos deixados pelo Senhor Jesus, o qual ele não fez. Então aqui ele é batizado por João no Rio Jordão. O texto então, irmãos, segue no verso 10, trazendo para nós algo magnífico que acontece após o batismo de Jesus. É interessante porque, num certo sentido, Jesus era mais um sendo batizado no meio daquela multidão. É exatamente isso que registra, né, o texto de Lucas. E aconteceu que, ao ser batizado, o povo, Jesus também o foi. É interessante ver essa simplicidade como Lucas coloca, que Jesus não chega ali de modo soberbo e altivo, né? Ele nem se apresenta, ele é apresentado por João. E se coloca ali como um qualquer para ser então batizado por João. Receber esse batismo por meio das águas. E assim acontece. Mas da mesma forma que é muito simples e comum, assim como todos os outros, a forma com que Jesus é batizado, algo de especial e sobrenatural acontece. Porque ele não era um qualquer. Ele não era um pecador. Ele não era uma pessoa qualquer que estava ali para ser batizado. Mas ele era o Filho de Deus encarnado. A segunda pessoa da Trindade, que estava ali recebendo então esse batismo por meio das águas. E ele recebe esse batismo por meio das águas, mas também recebe o batismo, né? Recebe a unção, a presença do Espírito Santo sobre ele. Aqui, irmãos, nós temos claramente a Trindade grandiosamente revelada por meio do batismo de Jesus. O Filho sendo batizado, o Espírito descendo sobre ele e o Pai, numa voz estrondosa, depois do céu se rasgarem, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Diz o verso 10 que logo após ao sair da água, Marcos não registra isso, irmãos, mas Lucas registra que Jesus passou um tempo orando após ser batizado, às margens do rio, enquanto João continuava lá, batizando as pessoas. Jesus sai e diz o texto que logo ao ele sair da água, Jesus viu então o céu se rasgando e o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E ouviu-se uma grande voz que dizia: "Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo." O que nós temos aqui, irmãos, são 3 ações, né, do próprio Deus nesses versos 10 e 11. A gente vai ver aqui cada uma delas. Em primeiro lugar, diz o texto que depois de Jesus ser batizado, e está ali à margem do rio, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se. Vejam, irmãos, há um consenso, né, quando você para estudar esse texto, de dizer que é possível que nem todo mundo tenha visto isso. O texto aqui não deixa claro quem viu, né? Uma interpretação direta é de que quem com certeza viu o céu se rasgando foi o próprio Cristo. Afinal de contas, logo ao sair da água, quem? Jesus viu o céu se rasgarem. O céu se rasgou então. Irmãos, e para nós que somos conhecedores da Bíblia como um todo, né, e devemos olhar a Bíblia como um todo, não tem como ver esta cena do céu se rasgando e não lembrar de outra coisa que se rasgou também por conta da ação de Cristo, que foi o véu do tabernáculo que separava o povo de Deus. Agora não há mais intermediários, né? Depois que Cristo morre naquela cruz do Calvário, vertendo o seu sangue, o véu se rasga e há um livre acesso agora entre Deus e os homens. Não há mais barreira, não há mais véu. E é interessante, né? Porque aqui
há uma alusão direta a esta relação direta com Deus, no caso a de Cristo. Assim como o véu se rasgou, tendo Deus um acesso e comunhão direta com o povo que o buscasse, assim Cristo vê o céu se rasgando. E logo após essa primeira cena, que é o céu se rasgando, acontece essa segunda cena, que é o Espírito de Deus descendo sobre ele como pomba, pairando sobre ele. A ideia aqui do descendo sobre ele, o verbo tem essa conotação no grego de algo que ficou pairando sobre Cristo, pairando sobre o Senhor Jesus. E era o Espírito Santo que aprove a Deus escolher uma pomba para ser a representação deste Espírito pairando sobre ele. Isso atestava ali que de fato este era o Filho de Deus, sem pecado. Ele recebe o batismo por meio das águas e sequencialmente ele recebe o Espírito Santo, o Espírito da promessa, aquele que João falara que viria Cristo para batizar o povo com este Espírito. Este Espírito agora que paira sobre a cabeça de Jesus. E em terceiro lugar, depois disso, sequencialmente, diz o texto no verso 11 que então foi ouvida uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A ideia daqui é em ti eu me agrado, em ti eu tenho prazer. É Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, demonstrando a sua alegria e a sua satisfação de ver Cristo cumprindo o seu chamado, cumprindo a sua vocação como Salvador, iniciando ali o seu grandioso ministério. E isso, irmãos, deve ser uma mensagem, uma palavra de grande alento, alívio e esperança aos nossos corações. Sim, irmãos, porque muitas aplicações podem ser retiradas desse texto, deste cumprimento do Senhor Jesus por meio de João Batista e do seu batismo. A primeira grande mensagem que esse texto nos traz, irmãos, é que Deus cumpriu toda a sua justiça em nosso favor por meio de Cristo. E por isso já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo nos garantiu, irmãos, a certeza de salvação, de absolvição. Um dia Cristo irá voltar sobre as nuvens e irá julgar toda a humanidade de acordo com os seus atos, de acordo com as suas ações, de acordo com as suas obras. E a grande verdade, irmãos, é que nós podemos respirar fundo, de que nós não seremos julgados de acordo com as nossas obras, mas sim de acordo com as obras de Cristo em nós. Sim, porque se Deus fosse olhar para aquilo que eu e você fizemos e fazemos diariamente, onde você acha que estaríamos? Estaríamos condenados, irmãos. Condenados ao inferno. E não haveria injustiça nenhuma da parte de Deus em lançar toda a humanidade no inferno, na condenação eterna. Sabe, irmãos, boa parte da incompreensão nossa com o sofrimento que enfrentamos, com as angústias e tribulações dessa vida e com os males que vêm sobre a humanidade, boa parte do modo errôneo como nós interpretamos isso tem uma relação direta com a nossa falta de entendimento dos nossos pecados. Com a nossa falta de entendimento do quanto, quando pecamos, afrontamos a Deus. Mas nós temos essa maravilhosa e boa notícia, a de que Cristo veio para cumprir tudo aquilo que nós não conseguimos cumprir, se colocando em nosso lugar, até mesmo submetendo-se ao batismo, do qual ele não precisava, para se colocar em nosso lugar. E essa, irmãos, é a maravilhosa boa notícia do Evangelho. Isso é o Evangelho em si. E é nisso que nós devemos nos apegar, irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança maior, irmãos, deve ser a verdade de que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele veio para se colocar em nosso lugar
como pecadores que somos. E essa passagem que nós acabamos de ler demonstra justamente esse amor de Deus através de Cristo por nós, desde o início de seu ministério, quando ele se coloca ali para ser batizado por um homem. Os irmãos conseguem perceber o nível de humilhação? Cristo se humilha a partir do momento em que ele se submete a nascer por meio de um ventre humano, se humilha em seu nascimento, se humilha durante toda a sua vida e se humilha no início do seu ministério, em nosso favor, para sofrer em nosso lugar. E isso deve ser, irmãos, um grande motivo diário de lembrança em nossas vidas e em nossos corações e nos encher de esperança e de vida. Eu queria me voltar para você que talvez esteja precisando ter um verdadeiro encontro com Cristo. Você que talvez esteja precisando passar por este batismo de arrependimento pregado aqui por João. E quando a gente fala de batismo, também é interessante enfatizar, né, que não é o batismo em si que salva, né? Nós não temos o entendimento que tem os católicos apostólicos romanos de que o batismo em si tem algo sagrado ou santo nele, né? Mas nós entendemos que o batismo aqui tem uma relação direta, irmãos, com a necessidade de arrependimento, de purificação de pecados. E talvez você esteja precisando passar por isso. Talvez também você que está na igreja há muitos anos, que é filho de crente. Cristo continua executando a sua obra de salvação. Ele continua se colocando em nosso lugar. O sacrifício que Cristo fez há mais de 2000 anos pode ser vivido, aproveitado e experienciado por você hoje. E Ele te chama. Ele te chama para a verdadeira conversão. Ele te chama para o verdadeiro arrependimento. Ele te chama para a verdadeira purificação por meio dele mesmo. E o que você precisa fazer? Apenas entregar-se a Ele. Apenas confessar os seus pecados. E nós, enquanto crentes, precisamos continuar fazendo isso. Uma atitude diária e contínua nossa. Que Ele mesmo, irmãos, possa trazer esperança aos nossos corações e às nossas mentes por meio desta verdade do Evangelho. E que essa purificação em nós, conquistada por Cristo na cruz do Calvário, desde o seu batismo até a sua morte e ressurreição, possa ser vivida de modo prático e verdadeiro em nossas vidas e no nosso dia a dia. Vamos glorificar o nome do Senhor. O hino que nós iremos cantar agora nos lembra o quanto nós devemos dar glórias ao Salvador, pois Cristo já nos salvou. Cante conosco, vamos juntos louvar ao Senhor por meio deste hino, o hino 79, Glória ao Salvador do nosso inário.
Ó Deus, chegado à tua cruz e prostrado aos teus pés, como nosso Redentor, como acabamos de cantar, nós nos rendemos a ti, Deus. E nos vemos tão indignos quanto João Batista de sequer nos debruçarmos para desatarmos as sandálias dos teus pés. Tamanho, Deus, é a nossa indignidade e pecaminosidade, Deus, diante da tua santidade. Mas nós louvamos e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor veio justamente para tornar possível a nossa salvação. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor veio a este mundo para se colocar em nosso lugar, assumindo a forma de servo e sofrendo, Deus, em teu corpo a condenação e o sofrimento que deveria ser meu, que deveria ser nosso. Era para sermos nós naquela cruz, acabando com a nossa morte, mas o Senhor veio para cumprir a justiça de Deus. Sofreu, padeceu, foi torturado, morto em nosso favor. Mas não somente isso, Deus, o Senhor ressuscitou, vencendo a morte, o que garante-nos também a vida eterna e a ressurreição um dia. E que isso possa encher os nossos corações e as nossas vidas, Deus. Que a tua graça nos ajude e nos auxilie nesses tempos difíceis e que possamos olhar sempre para o Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Não nos deixe, Deus, olharmos para o caos e a tempestade que reina lá fora, mas que nós possamos entender que com Cristo no barco, tudo vai muito bem, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda-nos, como lemos no início dessa devocional, a descansarmos em teus braços de amor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Deus, nós queremos rogar ao Senhor pelos irmãos da Igreja Presbiteriana em Cidade Dutra, aqueles, Deus, que têm lutado para não se contaminarem, Deus, com esta doença. Pedimos que o Senhor continue livrando e protegendo os teus servos. Rogamos, Deus, por aqueles irmãos nossos que já contraíram, Deus, esta doença, que têm lutado, Deus, contra, por meio dos medicamentos, confiando na tua graça. Que o Senhor nos ampare, Deus, nos proteja, nos livre, nos dê uma semana de paz em tua presença, para a tua glória mesmo. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, povo de Cristo, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, derrame graça sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós queremos rogar que Deus continue abençoando a nossa igreja nesses tempos difíceis. As igrejas evangélicas, de um modo geral, sofrem muito com a pandemia que nós vivemos, com as dificuldades. É sabido dos irmãos o quanto, por motivos óbvios, né, a arrecadação das nossas igrejas tem caído devido às dificuldades financeiras que alguns irmãos enfrentam. É por isso que nós precisamos da sua fidelidade, da sua contribuição. Os irmãos sabem o modo honesto e sério como nós lidamos com as questões financeiras em nossa igreja, mas nós continuamos, irmãos, com as nossas obrigações, com os nossos deveres ligados a finanças das nossas igrejas, da nossa igreja aqui em Cidade Dutra. É por isso que nós queremos contar com a sua colaboração por meio da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Nós temos enfrentado tempos difíceis, irmãos. Nessas gravações aqui mesmo, só o pessoal que está aqui gravando a equipe, né, sabe o quanto nós temos dificuldades. Essa câmera, por exemplo, que os irmãos veem aqui, ela é emprestada e nem é tão adequada para esse tipo de trabalho, mas Deus tem nos dado graça para fazê-lo. Então, se você quer nos ajudar e você que é membro de Cidade Dutra, pode também fazer o depósito do seu dízimo e da sua oferta por meio da nossa conta bancária. A partir de hoje, os nossos vídeos, sempre ao final, vai ficar registrado aqui a nossa conta bancária e você pode contribuir com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor, que continua da mesma forma. Que Deus te abençoe, derrame graça sobre você, sobre a sua casa e que Ele tenha misericórdia de nós. Que Deus vos dê uma semana de paz.